Olá, professores! Meu nome é Érica, estou como PCNP de Projetos Especiais na Diretoria de Ensino Região de Franca e hoje nós estaremos trazendo mais um ATPC sobre o componente do Inova Educação Projeto de Vida. Os objetivos deste nosso ATPC são esclarecer sobre o uso de textos e imagens e relembrar aos nossos professores sobre os direitos que essas imagens têm. Orientar sobre a seleção adequada de materiais, quais são os materiais adequados para serem trabalhados no componente projeto de vida. Apresentar quais são os materiais que estão disponíveis para o segundo bimestre neste componente. Apresentação do quadro de habilidades essenciais do componente projeto de vida e a nossa seleção, enquanto sugestão aos professores para o seu trabalho e exemplificar uma situação adaptada para este período de distanciamento social. Como sensibilização para este ATPC, nós trouxemos um vídeo das Olimpíadas de 1992, que aconteceu em Barcelona. Esse vídeo ele vai demonstrar uma corrida, na corrida de 400 metros masculina, em que o corredor britânico Derek Redmond, ele ao longo da sua prova, ele enfrenta alguns desafios. Vamos assistir o vídeo? Bom, professores, vocês viram que é um vídeo realmente emocionante. E uma das coisas que eu gostaria de trazer para vocês é sobre a superação deste atleta em meio às dificuldades. Em algumas reportagens, em algumas instruções, nós percebemos que ele teve um grande desempenho na Olimpíada de Seul, em 1988, mas depois disso, esse atleta, Derek Redmond, ele começou a ter várias dificuldades em relação ao seu organismo. O organismo dele já não estava mais conseguindo ter aquele grande desempenho. Para não decepcionar o seu país, ele conseguiu a sua classificação, fez uma série de cirurgias alguns anos antes, porém quando ele foi disputar essa prova, aconteceu o inesperado, Ele teve o rompimento do seu tendão posterior ali na perna direita e aí ele sofre, então assim, aos choros mesmo, ele cai ao chão, começa a chorar, mas ele não desiste. E ele resolve que ele teria que terminar a prova. Uma das cenas também que impactam muito é que os próprios torcedores começam a ovacionar seu nome, começam a chamar ele. E o seu pai sai da onde ele estava, corre em meio à raia ali da disputa. E ali ele abraça seu filho e pergunta, Filho, você não precisa fazer terminar essa prova, não precisa fazer isso. Ele fala, mas pai, eu preciso. E ali o pai fala, então nós vamos terminar juntos. Ele abraça seu filho e aí, sob aplausos de toda a comunidade ali que assistia a essa situação, essa cena, eles caminham até a linha de chegada. Quem ganhou a medalha de ouro neste dia, enfim, é pouco lembrado na Olimpíada de 92, mas o que nós lembramos incessantemente é sobre essa prova de persistência. Por que eu trouxe esse vídeo para vocês? Para nós podermos lembrar que, apesar de todas as nossas dificuldades, nós estamos persistindo. Nós estamos nos mantendo firmes para a gente chegar até a linha de chegada. E a nossa linha de chegada é o nosso final de ano, é o nosso aluno concluindo ali o seu ano letivo. Nós sabemos que nós temos inúmeras dificuldades, nós estamos enfrentando muitas situações adversas, mas o recado que eu gostaria de deixar aqui para você, professor, é persista, não desista, mesmo com todas as situações mais diversas que possam aparecer a você. Persista, continue firme. Depois dessa sensibilização que nos convoca a persistirmos, nós, enquanto núcleo pedagógico, temos visto os materiais incríveis que vocês têm disponibilizado enquanto professores, têm se reinventado em suas funções e por isso nós vamos colocar aqui um pequeno lembrete. Neste período de pandemia, todos recorreram
as mais diversas fontes que a internet pode nos oferecer, materiais que estão sendo divulgados, materiais que estão sendo compartilhados pelos nossos colegas de outras regiões, de outros locais. E eu gostaria que vocês tomassem muito cuidado sobre o uso dos direitos autorais. Nós temos que tomar esse cuidado para que no futuro nós não tenhamos nenhuma ação jurídica contra nós e contra o nosso material a ser produzido. Por isso, professor, nós destacamos aqui o inciso 27º do artigo 5º, que fala que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Nossa palavra aqui é de cuidado, professores, para que vocês tomem cuidado tanto na seleção de material quanto na divulgação desses materiais nas páginas das escolas, cuidado com o material a ser ofertado aos alunos, cuidado também na seleção desse material, que sejam materiais realmente coerentes com aquilo que você vai estar falando, que tenham algum objetivo na fala que vocês estarão realizando, tá bom? Então, nossa fala aqui enquanto núcleo pedagógico é: tomem estes cuidados. Aqui trazemos, professores, uma reportagem lá de 2018, apresentando que quase 4 em cada 10 jovens de 19 anos não concluíram o ensino médio. E por que nós trouxemos essa informação a vocês? Muitos têm perguntado por que veio o Inova Educação e para que serve o projeto de vida. Os componentes do Inova Educação, eles vêm com o objetivo de fazer com que o aluno se interesse mais aos seus estudos e que desenvolvam as competências socioemocionais para agir e tenham ali um objetivo em sua vida. Então, quando nós temos a aula de projeto de vida, ela visa o interesse do aluno aos estudos, a valorização dos estudos perante os alunos, e também que ele saia ao seu ensino médio e saiba o que ele pretende fazer. Então, esse é o nosso grande objetivo nas aulas de projeto de vida, que o aluno consiga desempenhar conscientemente o que ele deseja, qual é o seu plano de futuro. A aula, ela é bem sugestiva com esse nome, projeto de vida. O que ele quer ter no seu projeto de vida. Esse projeto de vida, ele é mutável, ele não é fixo do início da sexto ano ali até o final do ensino fundamental ou do primeiro ano do ensino médio ou terceiro. Ele é mutável de acordo com as condições que os alunos enfrentam para cada situação, para cada realidade existente. E aí eu faço uma pergunta a você, professor: qual é o seu objetivo de vida? Porque muitas vezes nós ficamos tão no automático que nós esquecemos de projetar a nossa vida. Qual é o seu projeto de vida? Você tem um? Já pensou sobre isso? Você tem refletido sobre isso? É muito difícil nós ensinarmos aquilo que nós não vivemos. Então, tente aí organizar também a sua vida enquanto você prepara as suas aulas. Reflita sobre quais são as suas prioridades e qual é o seu projeto de vida enquanto professor. Nós estamos retomando também quais são os materiais que foram divulgados no planejamento no dia 3 de junho, em que foram apresentados os materiais que estariam disponíveis ali na página do Currículo Paulista do segundo bimestre. Creio que a maioria de vocês já realizou esse planejamento, já organizou o seu material. Porém, item a item, nós estaremos falando nesta formação quais seriam as habilidades essenciais que vocês deveriam trabalhar com os seus alunos. Logicamente, isso é uma sugestão de material. Se você já começou a desenvolver algum material ou alguma situação de aprendizagem com seus alunos e ela não consta aqui neste quadro de sugestão, não significa que você deve descartar esse material de forma alguma. Aqui nós estamos sugerindo, pensando na otimização de tempo dos nossos professores ao longo desse segundo bimestre. Então, quais são os materiais que nós estaremos trabalhando? Caderno do professor de projeto de vida, que é esse caderno de capa azul com alguns elementos rosa. Depois nós temos o caderno de projeto de vida. Nós também temos as diretrizes curriculares do projeto de vida. Esse é um texto que nós estaremos trabalhando nas próximas formações, o que embasa teoricamente
o componente projeto de vida, quais são as suas diretrizes, o que trabalhar, como trabalhar, para fortalecer o trabalho aí dos professores. Nós estaremos desenvolvendo isso nos próximos ATPCs. Também foi divulgado um quadro de habilidades do segundo bimestre. Eu não sei se vocês repararam, mas a divulgação desse quadro nós temos a separação das situações de aprendizagem ali, mas não cita nenhuma situação de aprendizagem e nenhuma habilidade ou competência socioemocional a ser trabalhada. Eu estive realizando aí para vocês essa separação de quais competências socioemocionais estão sendo trabalhadas, e aí é uma sugestão para o desenvolvimento do trabalho de vocês e uma tentativa de organização para facilitar o trabalho enquanto professor aí na sala de aula. Para a realização da seleção desses materiais e as competências socioemocionais de cada um deles, nós pegamos esse quadro que nós já trabalhamos em formações anteriores, vocês têm visto muito esse quadro. Esse quadro ele auxilia muito na formação e na elaboração de material de vocês, para que vocês consigam aí ver quais competências socioemocionais são requeridas para aquele ano série e o que você pode trabalhar ao longo do planejamento das suas atividades, tá bom? Nós pegamos então o quadro de habilidades essenciais disponibilizado pela SEDUC lá no dia 3, comparamos com esse quadro de habilidades de competências socioemocionais e aí nós fizemos uma seleção de qual habilidade seria fundamental que o professor trabalhasse durante o segundo bimestre. Nós sabemos que o tempo é curto, nós teremos poucas aulas a serem desenvolvidas, né? Então, por isso, nós estamos oferecendo ao professor essa sugestão de qual habilidade você deveria focar neste período do segundo bimestre. Então, professores, lá na atividade do 6º ano, nós selecionamos as competências socioemocionais de imaginação criativa e autoconfiança. Quais seriam as competências socioemocionais que devem ser trabalhadas no 6º ano? Então, nós temos a empatia, respeito, tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração e organização. É importante a gente tentar aí trabalhar cada uma dessas competências socioemocionais. Nós sabemos que para cada situação de aprendizagem, nós temos uma competência ou 2, ou 3, ou 4 competências socioemocionais em foco. Então, por isso, nós selecionamos essas 3, a 5, a 8 e a 2. Na situação de aprendizagem 2, nós temos a sua autoimagem. Essa atividade ela vai discutir principalmente a questão do selfie, a questão de imagem pessoal a ser transmitida, né? E se aquela imagem ela corresponde com a realidade ou não. Então, se essa autoimagem ela é expressa nas fotos, né? Se existe mais do conhecimento daquela pessoa além daquela foto adquirida. É uma discussão importante neste tempo de muita utilização das redes sociais. Então, essa é uma discussão interessante para se fazer. Não é uma atividade muito complexa de fazer. Os alunos têm que registrar uma foto, né? Em que expresse a sua personalidade. Então, não é uma atividade muito difícil de ser feita, mesmo à distância. É importante retomar com os alunos sobre a indicação da idade das redes sociais. Isso é uma consideração que o caderno do professor traz para ser discutido. Quer dizer, desde quando os alunos estão utilizando as redes sociais? Ele mentiu para entrar na rede social? Então, isso é perigoso? Então, é importante trabalhar esses temas e a discussão desses temas com os nossos alunos. Apesar de nós não destacarmos a atividade Memórias e Histórias, ela se torna uma atividade até um pouco fácil de ser realizada, tá? Porque ela envolve o que o aluno sente em determinada paisagem, em determinado objeto que te traz boas recordações. Qual é o grande impacto disso para a competência socioemocional? É o aluno se tornar confiante de expor as suas ideias, os seus sentimentos perante os colegas. Então, essa atividade, ela vem lidar com o respeito, né, do sentimento de cada um. Às vezes vai ser uma atividade legal, às vezes é uma forma de eu conhecer um pouco mais o meu colega. Então, nisso eu desenvolvo a empatia, eu desenvolvo o respeito.
eu desenvolvo a confiança do aluno para se expor, para se apresentar, e também não é uma atividade muito complexa para o professor desenvolver com os alunos. Ainda no 6º ano, a atividade, o significado e o sentido daquilo que faço, dá para seguir o caderno do professor, ela não apresenta tantas dificuldades. E aí, quando existe um momento de interação, é possível construir um fórum de discussão virtual entre os alunos. Então, eu posso me utilizar da ferramenta de fórum do Google Sala de Aula, posso criar um Teams, posso criar um blog, posso fazer um grupo no WhatsApp em que os alunos vão aí se expressando, né, conforme a interação do colega na fala anterior. Então, assim, não é uma atividade tão complexa a ser trabalhada. Na situação de aprendizagem 8, né, nós temos estudante todo dia, no 6º ano. Essa é uma atividade que ela será retomada bimestralmente, que é uma autorreflexão, uma autoavaliação do aluno sobre como ele tem desenvolvido as competências para ser um aluno, né, eficaz aí nos seus estudos, que consiga atender às expectativas dele enquanto estudante e também do professor enquanto mediador aí da aprendizagem. Para os alunos do 7º ano, quais são as competências socioemocionais que devem ser trabalhadas com os alunos do 7º ano? Então nós temos determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, iniciativa social, curiosidade para aprender e imaginação criativa. Tendo essas competências socioemocionais em mente, nós selecionamos as situações de aprendizagem das 5 a 8. O que é interessante dessas 4 situações de aprendizagem é que elas estão interligadas. Então, a um ponto que eu tento separar uma, eu posso ver que depois eu tenho que retomar ela e tudo mais. Por isso que nós selecionamos as 4. A situação de aprendizagem 5 do 7º ano, ela tem a temática, é bom lembrar, é você quem está dirigindo. Essa situação de aprendizagem inicia com o conto Maria vai com as outras. O conto se apresenta de forma rápida e resumida no caderno do aluno. Os alunos são divididos em grupos e serão despertados a olhar para as questões de grande influência dos outros em suas ações. Então, neste momento, o aluno será desafiado a refletir sobre o quanto ele é influenciado pelos outros. Os alunos, se eles estivessem presencialmente, eles deveriam realizar uma encenação de como demonstrar, né, que ele está sendo influenciado pelo outro. Como nós vivemos um período à distância, o aluno poderá fazer um vídeo em uma situação em que ele foi influenciado por alguém. Os alunos poderão ser reunidos novamente para discussão em videoconferência ou em um fórum de discussão. A situação de aprendizagem 3 trata o poder da escolha. Vai apresentar a vida de um rapaz chamado Eudécio, no caderno do aluno e do professor, que deseja cursar medicina. E aí, como num jogo de perguntas e respostas, os alunos têm que decidir a vida desse rapaz. Então, eles podem aí interagir por meio de um fórum de discussão e tudo mais e traçar qual seria a vida que eles desejariam para o Eudécio. Depois, na atividade ministrada dessa situação de aprendizagem, os alunos deveriam realizar uma entrevista com pessoas sobre o rumo de suas vidas e o projeto de vida que tinham. Essa é uma atividade interessante para se fazer, considerando que a maioria das pessoas que estão aí ainda presenciando esse momento de distanciamento social estão em casa. Então é possível fazer uma entrevista com o pai, com o avô, com um tio que está em casa e que pode atender ele, para ele fazer. São perguntas simples, não muito complexas, em que o aluno descreverá qual foi o rumo que mudou assim significativamente. Quer dizer, tinha um projeto de vida e aí de repente ele teve que mudar devido a uma situação enfrentada e tudo mais. Na situação de aprendizagem 7, nós temos o isto ou aquilo, escolher é deixar alguma coisa no caminho. Vai ser ilustrado por meio do joquem po, qual é as consequências e a probabilidade de acerto na repetição de jogada. Então ele mostra aí que existe uma chance maior de uma pessoa acertar ou jogar novamente, né, a última jogada se ela foi o vencedor, porque a pessoa se torna confiante para trilhar aquele mesmo caminho ou tomar aquela mesma decisão. É a leitura de um texto e responderão 4 perguntas sobre ele, e os alunos também podem ser reunidos em formato de fórum. A última atividade é "e depois de decidir?". Os alunos são desafiados a expor uma situação em que necessitam mudar de postura. Então vocês veem como as atividades estão ligadas
a projeto de vida e a postura que tiveram que tomar em relação a esse projeto de vida deles, ou aquela atitude que não foi interessante naquele momento, ou a consequência de uma atitude deles que levou à mudança de rumo. E qual foi o estímulo, né, ou a coragem, qual foi o grande desafio a ser vencido para superar aquela situação? Os alunos poderão entregar um relato, né, a sugestão que nós estamos dando, em formato digital, garantindo inclusive a descrição do professor futura. Então o professor ele pode reunir esses relatos e comentar depois numa devolutiva o que esses relatos apresentaram, quais foram as competências que os alunos no 7º ano enfrentam mais, quais são as principais dúvidas, quais são as principais angústias que eles têm vivenciado. Para os alunos do 8º ano, nós temos as seguintes competências socioemocionais a serem trabalhadas. Nós temos entusiasmo, determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade social, assertividade, empatia, iniciativa social e interesse artístico. O foco maior que nós selecionamos aqui são os termos de iniciativa social. E iniciativa social é uma competência complicada de trabalhar em um período de distanciamento social. Por isso, a gente selecionou 3 atividades. Nós temos conhecendo a comunidade, que os alunos são despertados a realizarem uma listagem de tipos de serviço que existem em sua comunidade. Então, eles vão listar lá para vocês quais são os tipos de serviço que existe dentro dessa comunidade, nesse bairro, nessa região ali da cidade. Existe uma UPA, existe um posto de saúde, existem escolas, quantas escolas existe creche, existe supermercados, como que é essa região da cidade. Na atividade 4, a gente solicita que vocês tenham um pouco mais de ênfase nessa atividade, que é conhecendo o território da comunidade, porque os alunos vão precisar dessa descrição de itens, se eles funcionam ou não, para a realização das próximas atividades. Na situação, o que a minha comunidade pode fazer pela escola, os alunos são desafiados a observar o que existe em sua comunidade e o que eu gostaria que tivesse em sua comunidade. Então aí já existe a criação do desejo, né, da vontade que eles gostariam que a sua comunidade desfrutasse. Então, a minha comunidade não tem uma praça para uma atividade esportiva, para a realização de um show, para um teatro de rua, para nós fazermos uma apresentação, uma pista de skate. Os alunos vão trazer isso para vocês. Então, é importante ouvir, dar esse momento de protagonismo dos alunos para que eles possam entregar para vocês quais são os anseios deles enquanto comunidade para a mudança aí da realidade social. Na próxima atividade, que é atuando positivamente na comunidade, os alunos são desafiados a voltar o olhar para problemas ambientais. Então, eles colocaram e listaram para vocês quais são os interesses deles e a partir daí existe um olhar já direcionado do professor. O professor vai direcionar o olhar para os impactos ambientais daquela comunidade. Então, quais são os problemas ambientais? Existe lixo na rua? Nós queremos uma praça, mas será que essa praça vai ser bem cuidada? Quantos terrenos baldios nós temos? Qual a quantidade de lixo que a comunidade produz? Então, esses tipos de incentivo, de desafio, levam o aluno a refletir sobre o patrimônio público e sobre a vida em comunidade. Os alunos poderão tirar fotos e vídeos que poderão ser inseridos nas páginas virtuais e sociais da escola. Recentemente eu vi uma escola em que a diretora entrou com um pedido, inclusive, na prefeitura para a limpeza de um terreno baldio, porque a quantidade de lixo que existia lá na frente da escola era muito grande. O que os alunos podem fazer enquanto iniciativa social para essa mudança de sociedade? As 2 últimas situações que nós temos a criação de um termo de compromisso, em que o aluno ele vai descrever, né, um termo de compromisso dele para com a comunidade. Então, o professor pode desenvolver isso em conjunto para que a turma assuma esse compromisso de auxiliar na limpeza de terrenos baldios, para ajudar aí na questão de conscientização da comunidade, de fazer vídeos, comentários, acompanhar a limpeza de um determinado terreno, pedir iniciativas da prefeitura para a limpeza de terrenos próximos da escola ou não, enfim.
é uma atividade interessante que pode fazer com que o aluno tenha e desenvolva essa iniciativa social e principalmente esse agir de cidadania perante a comunidade em que vive, né, e que exerce seus direitos. No nono ano do ensino fundamental, nós selecionamos 3 situações de aprendizagem. A situação de aprendizagem 1, a árvore genealógica, a situação de aprendizagem 2, a chegada ao ensino médio, e a situação de aprendizagem 6, que é a bimestral, que é a papo reto. Quais são as habilidades, as competências socioemocionais que são solicitadas para o nono ano? Assertividade, entusiasmo, empatia, organização, determinação, foco, persistência e responsabilidade. Na situação de aprendizagem árvore genealógica, os alunos farão uma pesquisa sobre qual é o nível de ensino, né? Então seria uma entrevista com seus parentes sobre o nível educacional dos seus parentes, para que os alunos entendam até que nível de ensino eles chegaram. A atividade envolve entrevista e definição de metas futuras dos alunos. É interessante essa atividade porque ela vai fazer com que o aluno perceba onde ele está, onde está a condição da sua família, a condição de estudos, né, da sua família e aonde ele pretende chegar. Ele quer permanecer nessa mesma linha ou ele é desafiado a avançar? Depois nós temos, como consequência, a situação de aprendizagem 2, que é a chegada ao ensino médio, em que os alunos farão levantamento de quais escolas oferecem ensino médio e ver também a possibilidade dele ingressar ao ensino médio. Então o aluno ele vai fazer toda uma listagem aí e a apresentação seria em formato de seminário, né? Sobre a história do ensino médio no Brasil. Então quem tinha acesso, como que era chegar ao ensino médio, como era a reprovação dos alunos, muitos abandonavam o ensino médio em decorrência disso, porque repetiam 2, 3, 4 anos. A sugestão que eu dou aqui é sobre a situação de aprendizagem 3, que tem o título Quem é Quem na Rede. Ela vai falar sobre o papel dos influenciadores digitais na sociedade atual e a sua responsabilização do que é postado na rede e aquilo que ele influencia as outras pessoas. Nós temos uma geração que ela é muito influenciada por isso. Então é importante ter essa discussão. Só que fazer toda essa discussão sem nenhum material, eu sugiro que você faça a união das duas coisas. O aluno teria que fazer a chegada do ensino médio no Brasil, correto? Qual seria a influência desse aluno, né, para que outros colegas, outros alunos da mesma escola possam chegar ao ensino médio? Então, você juntaria a situação de aprendizagem 2 com a situação de aprendizagem 3. A chegada ao ensino médio, o aluno realiza a pesquisa, ele faz essa seleção de material, aonde estudar, ele vai ser um influenciador dentro da comunidade escolar, ao invés de apresentar um seminário. Então, em vez de apresentar um seminário para a sua turma, o aluno poderia fazer um vídeo em que será postado no canal da escola, na página da escola, em que ele vai influenciar os outros alunos a permanecer na escola ou procurar, por exemplo, um ensino técnico, o que é um ensino técnico, como que ele pode conseguir as bolsas de estudo, o que ele precisa, qual é a prova, como que ele faz todo esse caminho. Então o aluno poderá apresentar esses caminhos aí para os alunos do 8º ano, do 7º ano, que desejam aí ingressar nesse ensino médio, né? Como última situação de aprendizagem do 9º ano, nós vamos ter o papo reto. É uma atividade que ela deve ser retomada bimestralmente, em que os alunos eles selecionam um tema que eles consideram relevantes para a realidade deles e que eles devem buscar entrevistas, buscar informação e ali conversar sobre esse tema. Uma sugestão que eu dou é que neste momento de pandemia, nós poderíamos chamar uma enfermeira do bairro, um profissional da saúde que atualmente está envolvido diretamente com o combate dessa pandemia. Então, por que não ver se tem algum aluno que tem uma mãe que seja enfermeira, que seja técnica em enfermagem, que trabalha ali na UPA e que possa trazer informações para os colegas ali, para eles serem multiplicadores dessas informações perante as famílias. Entramos então agora no ensino médio. Então, no primeiro ano do ensino médio, nós temos 13 situações de aprendizagem. Então, considerando que nós não iremos conseguir cumprir todas elas, né? Nós selecionamos a 8, a 10, a 11 e a 13.
tá? Que vão falar principalmente sobre assertividade e respeito. Quais são as competências socioemocionais para o primeiro ano? Iniciativa social, empatia, autoconfiança, organização, responsabilidade e curiosidade para aprender. Então, na situação de aprendizagem 8, ética e moral são coisas da filosofia? Nós temos aí a maior parte dos nossos professores de projeto de vida são realmente da área de ciências humanas, porém, nem todo mundo domina tão claramente esses dois conceitos, então, ética e moral. Eu trago aqui como sugestão um vídeo para ser assistido pelos professores, para que tenha um pouco mais de clareza. Também existe um material, um texto, né, dentro do caderno do professor com a definição desses dois termos. Na situação de aprendizagem, diz a canção, é preciso saber viver. Essa situação ela vai demonstrar a importância do papel da mediação de conflitos. Então, quão importante é uma pessoa que tem o autocontrole e consegue aí mediar conflito. É importante realizar as leituras do texto, mas é importante e essencial também que o professor traga instrumentos aí teóricos para o aluno. A situação, eu sou o que penso, como falo e faço. Ela vai desenvolver bastante também a assertividade, como ser assertivo. Então, como eu expresso minhas opiniões de forma assertiva aos meus colegas. E aí eu trago um texto para vocês trabalharem o conteúdo de assertividade. Como ser assertivo. E após a definição, solicite aos alunos que escrevam um relato das duas situações vivenciadas por eles, de quando eles foram assertivos, deu muito certo, e quando eles não foram assertivos e as coisas não saíram do jeito que eles desejavam, que eles queriam. E por último, decisão, o que precisa ser feito. Essa atividade é necessário que os alunos sejam escolhidos previamente pelo professor, para que realizem aí a leitura de um texto em que cada um vai encenar ou vai fazer um papel dentro desse texto. Prepare os alunos para a leitura do texto e os alunos poderão realizar um vídeo de uma reunião compartilhada. Gravem essa encenação e essa fala compartilhada dos alunos e depois realizem a leitura com os outros colegas e siga as orientações do caderno, né? São ações e atividades aí que precisam dessa adaptação de período de distanciamento social. É um pouco mais complexa porque a maioria das atividades do primeiro ano envolvem trabalho em grupo. Então se atente a isso, professor, a como eu vou desenvolver nesse período à distância. No segundo ano do ensino médio, nós selecionamos 3 situações de aprendizagem. A primeira delas é tirando os projetos do papel, em que envolvem aí foco, determinação, persistência e autoconfiança. É um passo a passo de como desenvolver projetos, né? Então, para quem tem um pouco de dificuldade aí de estabelecer objetivos, de traçar tempo e tudo mais, ele vem aí para auxiliar o aluno e, logicamente, nós, enquanto nós nos preparamos enquanto professor, também aprendemos muito sobre esse material e sobre como estabelecer projeto. Quais são as competências socioemocionais a ser trabalhadas no segundo ano? Nós temos entusiasmo, respeito, tolerância, frustração, determinação, foco e interesse artístico. Pensando nisso, nós selecionamos também 2 situações de aprendizagem, que é a número 5 e a número 6 do caderno do aluno e do professor. A primeira é nosso cartão postal e rolê cultural. Nós temos então o cartão postal, a habilidade de levar o aluno a ter iniciativa social, organização, interesse artístico e outras competências socioemocionais. O aluno deve ser despertado a observar imagens de cartões postais. É interessante, professor, que você faça uma prévia aí de seleção de materiais de cartões postais. E aí eu coloco alguns sites que vocês podem consultar para selecionar essa foto. Não esqueça de escrever uma legenda de cada ponto turístico ou de cada cartão postal selecionado, né? Nesses sites ele vem uma breve legenda, uma breve descrição de como é, de quando que aconteceu. Então podem selecionar aí essas fontes, dando logicamente os devidos créditos, como a gente falou no início dessa formação. É importante baixar as imagens, identificar, indicar o local, né? Criar uma apresentação aos alunos e divulgar as imagens, perguntando se eles conhecem esses pontos turísticos.
A atividade prossegue solicitando que os alunos selecionem cartões postais de sua comunidade. Qual seria então o cartão postal da minha comunidade, aonde eu moro? O que seria de mais belo ou de mais chamativo dessa comunidade? Solicite a criação de um vídeo ou de uma apresentação em PowerPoint mesmo, que os alunos possam apresentar essas fotos e esses cartões postais de cada comunidade. Defina a data da entrega e depois de avaliado, se esses vídeos se apresentarem de forma atrativa, aí pode ser postado também no site ou na página, né, das redes sociais da escola. O rolê cultural é uma atividade que os alunos são convidados a elencar possíveis pontos turísticos que desejam conhecer em sua cidade. Isso é muito interessante porque na nossa cidade nós temos poucos pontos de entretenimento, mas a gente tem várias histórias espalhadas em nossa cidade. Quando desejamos conhecer os principais pontos turísticos de uma região, geralmente buscamos entender a sua cultura e a sua história. Então, qual é a cultura francana e quais são os pontos históricos da nossa cidade? Professor, é interessante realizar uma busca de locais e pontos históricos que são pouco explorados e valorizados pela nossa sociedade. Como sugestão, os alunos poderão buscar informações em sites que buscam manter a memória da nossa cidade viva. Depois dessa amostragem, né, depois dessa apresentação dos pontos turísticos da nossa cidade, solicite que os alunos façam aí levantamento histórico da sua comunidade. Então, com o pai, com o familiar, quando que ele se mudou para aquele bairro, se existe um vizinho mais antigo daquela rua, como que é o nome dele, como que ele veio para a cidade, para aquela região, a região era bem habitada, era pouco habitada. Então, quais são aí as principais divergências aí e encontros de informações? Os alunos, né, podem fazer essas indicações, né? Existem vários locais a serem explorados, isso é bem interessante na nossa cidade. Nossa cidade tem bairros que estão sendo construídos agora e bairros que existem desde a fundação da nossa cidade. Então vai ser um conhecimento aí cultural da nossa cidade, histórico-cultural, vamos dizer assim. Então esse rolê, né, rolê cultural pode acontecer em nossa cidade, só que de forma adaptada, vamos dizer assim, não para grandes viagens, mas para o conhecimento do que a nossa cidade tem a oferecer enquanto história, enquanto cultura, às gerações que estão vindo, né, que seriam os nossos alunos. Para o terceiro ano do ensino médio, nós temos então as competências socioemocionais a serem trabalhadas: assertividade, confiança, tolerância ao estresse, persistência e a imaginação criativa. Para esse ano, nós selecionamos somente uma situação de aprendizagem. Ela é bem extensa, que é a situação de aprendizagem 1, nós e as redes do mundo do trabalho. Então, é uma situação longa, ela envolve planejamento de ações dos alunos, resolução de problemas, avaliação desses resultados, desses problemas, se eles foram resolvidos ou não, e aí depois a devolutiva do professor. Como ela é uma situação um pouco extensa e nós temos poucas aulas a serem trabalhadas nas aulas de projeto de vida, a gente solicita que vocês estudem esse material, vejam aí a etapa, distribuam isso dentro do seu planejamento, porque só essa situação de aprendizagem, ela trabalha organização, foco, respeito, determinação, iniciativa social, assertividade, imaginação criativa, curiosidade para aprender e tolerância à frustração. Então ela já vem com uma gama de competências socioemocionais a serem trabalhadas. Solicitamos que vocês trabalhem essa situação de aprendizagem de forma calma, que os alunos consigam aí desenvolver cada etapa desse processo. Bom, pensando em uma atividade que percorre todos os anos séries, nós temos o desafio dos superpoderes, que é o que aparece aí na tela para vocês. Não sei se vocês lembram, mas no primeiro bimestre foi selecionado 2 comportamentos dos alunos que deveriam ser alterados ou mudados ao longo do ano, né? Então seriam 2 superpoderes que os alunos elencaram como bons e 2 comportamentos que eles consideravam que deveria ser melhorado ao longo do ano. Então são competências socioemocionais que foram elencadas pelos alunos lá no primeiro bimestre, provavelmente na época ainda do ensino presencial, se eu não estou enganada, a maioria do desafio dos superpoderes foi a primeira situação de aprendizagem, na maioria dos cadernos.
E aí você tem a competência que deveria ser exigida para a série ano e avaliar se aquilo está sendo cumprido ou não. Então, lá no desafio dos superpoderes, primeiro, retome com os alunos as habilidades elencadas durante o primeiro bimestre. Vou pegar as habilidades, o caderno que eu já havia trabalhado, mas se eu não me engano, vocês selecionaram 2. Os alunos vão revisitar essas habilidades. Será que elas ainda permanecem? Será que elas merecem uma reavaliação? Será que a nossa sala melhorou nisso, mas piorou em outra habilidade ou em outro superpoder, aí, como a própria situação apresenta? Os alunos neste bimestre cumpriram as missões? Existem 5 missões, né? Estamos acionando os nossos superpoderes, então eles estavam acionando essas habilidades ou não? Onde estamos e para onde queremos ir? Então é um momento de reflexão e de avaliação. Essas 2 missões que nós temos agora no segundo bimestre é um momento de reavaliação. Está sendo cumprido? Está sendo efetivo esse desafio dos superpoderes? Quantas aulas eu vou gastar para isso? Nas suas aulas que você já vai ter com o centro de mídias, mais as suas aulas com os alunos, 2 aí você vai ter que trabalhar com o desafio dos superpoderes. Então estude esse material. O aluno, primeiramente, ele desenvolve uma colagem ou uma foto, um desenho, né, que represente a sua relação com essas 2 competências, né, socioemocionais, essas habilidades que foram elencadas, que deveriam ser trabalhadas. E aí o professor vai recolher esse material. Depois, os alunos deverão realizar a missão 5, que é o feedback sobre algumas questões. É importante que o professor leia todos os textos, ali ele vai ensinar sobre o feedback, a pedagogia da presença. Então, estude este material. E é necessária a troca dos alunos em feedback. Esse talvez seja um grande ponto de problematização aí do nosso trabalho. Como fazer um feedback entre os alunos, porque isso presencialmente eles dividiriam em 2 ou 3 ali e perguntariam essas questões um ao outro. Como fazer isso? Bom, recentemente descobri que existe uma plataforma, né, em que você consegue fazer reuniões em salas simultâneas. Essa plataforma é a Zoom, né? Então eu realmente ainda não fiz o teste de como que funciona isso. Porém, eu sei que você pode sincronizar reuniões com um tempo pré-determinado. Então, você faz a sua videoconferência, chega a um determinado ponto, você já havia programado isso, você separa a videoconferência em grupo, esses grupos vão ter um determinado tempo para realizar a atividade e depois eles voltam com você. Então, seria mais ou menos um movimento muito próximo daquilo que a gente faria no trabalho em grupo ou discussão em grupo dentro de sala. Érica, ainda assim acho muito difícil, então prefiro que meus alunos se reúnam, não sei se vocês viram, mas existe uma atualização agora do WhatsApp em que é possível realizar uma reunião com grupos pequenos em webconferência. Então eu chamo lá os alunos fazem 2 ou 3 pessoas ali e começam a se reunir, fazem a discussão e depois retornam para a sua aula, tá bom? Quais são, então, as questões da missão 5, em que o aluno vai estar em grupo realizando essa atividade? Então, primeiro, compartilhe com seus colegas em que degrau você se avaliou nas 2 competências escolhidas pela turma no primeiro bimestre. Então, existe uma escala que os alunos devem se avaliar. Então, se a habilidade que foi selecionada foi empatia. Será que eu avancei em empatia ou esse período de distanciamento social eu regredi em empatia? Apresente seu desenho e explique qual é a relação das 2 competências socioemocionais explicadas pela turma. Então, naquele grupinho de 3, 4 pessoas, ele vai explicar aquele desenho, né? Expor as suas ideias perante aquela habilidade que ele elencou. Pense em 1 ou 2 exemplos específicos de situações onde praticou essa competência no seu dia a dia. Como você agiu, compartilhe suas respostas com seus colegas e aí mostra como que ele está se avaliando. Será que ele subiu na sua escala ou ele regrediu na escala que ele mesmo propôs? Eu acho que eu regredi por conta disso, ou eu acho que eu avancei por conta disso. Você agiu nessas situações da mesma forma? Então, ou seja, no mesmo degrau que você se identificou quando respondeu no primeiro bimestre? Então, no primeiro bimestre eu respondi assim, eu estava assim. E agora, como é que eu tô?
sobre o que pensou e sentiu quando agiu dessa forma em situações descritas. Então, eu fiquei nervoso, eu fiquei estressado, não quis fazer e tudo mais. Então, como que tem sido essa situação? Pense em um ponto positivo e um ponto que pode ser melhorado para que você desenvolva melhor essa competência. Então, o aluno ele vai pensar aí sobre como trabalhar essa competência. E aí, gente, esse tempo é de ouvir mesmo, é um tempo de coletar as informações dos alunos, é a autoavaliação deles, como que eles têm se comportado com essas habilidades e esse sentimento de pandemia, né? Como que eles têm vivido tudo isso. Bom, o aluno fez a missão 5, ele se avaliou e agora ele volta para a missão 6, em que ele vai rever o seu plano de desenvolvimento pessoal. Então, é que ele reflita, né, sobre 3 perguntinhas. Como estou me desenvolvendo? Para onde eu quero ir ao desenvolver essas 2 competências? E qual é o próximo passo que preciso dar para ajudar no desenvolvimento dessas competências? Então, o aluno ele deve refletir sobre esses passos, como está sendo a sua caminhada e como têm sido os seus estudos. Eles deverão conversar com os colegas, trocar essas informações. E aí, o que pode ser, nós damos aí como sugestão, professor, para fazer essa tabela, né, que apresenta no material, o professor pode fazer isso de forma gráfica através dos formulários digitais. Então, ofereça um formulário digital e elenque se aquela habilidade, aquela competência socioemocional que havia sido indicada no início, se ela permanece ou não. Quando terminar o próprio Google Forms ou o formulário do Windows e tudo mais, ele já gera um gráfico daquilo. Então, professor, é só clicar lá no resultado e aí você já vê o gráfico daquilo. Se aquilo, se 50% dos alunos preferem que se mantenha, se 60% dos alunos acreditam que não, que deve ser trocado. Então, tente facilitar aí essa coleta de dados e de informações com os seus alunos. O que é importante nessa atividade é que as ações, né, que o aluno deve propor a si mesmo para o seu crescimento, né, para a sua evolução nessas competências, não pode ser a mesma ação que ele propôs no primeiro bimestre. Então, será que ele cumpriu? Se ele não cumpriu, então ele deve realmente ser instigado a buscar outro tipo de ajuda ou outro material que ele possa realizar aí para seu desenvolvimento e crescimento pessoal. Bom, professor, estamos caminhando aí para a nossa sistematização e encerramento da nossa formação. Bom, primeiro ponto, o que a nossa sensibilização trouxe a nós? Que é necessário persistir. Então, pense nisso, né? Os nossos alunos, talvez, eles precisam muito mais de nós do que nós imaginemos. Talvez nós precisamos, muitas vezes, sair correndo, colocar o braço em volta dos nossos alunos e ajudar ele a chegar até a linha de chegada ali, porque talvez seja o único apoio que ele vai encontrar na vida para a busca do cumprimento do seu projeto de vida. Nós também estamos precisando muitas vezes desse apoio, por isso contem comigo. Não é fácil a gente se reinventar, não é fácil, para nós também tem sido um grande desafio. Então contem conosco, nós estaremos ajudando tudo dentro do possível, dentro daquilo que a nossa função nos auxilia e nos compromete com isso, tá bom? Segundo ponto, retomamos o conceito dos direitos autorais, então é importante que o professor tenha consciência disso, que ele saiba o que é o direito autoral. Então existe um vídeo indicativo, clica no slide que você vai ser redirecionado para esse vídeo. Nós apresentamos os materiais do segundo bimestre, ano a ano, tá? Depois nós temos a apresentação do quadro de habilidades essenciais, em que nós selecionamos quais habilidades estão dentro daquele quadro de competências socioemocionais que devem ser trabalhadas. E por último, nós demos uma explicação sobre o desafio dos superpoderes e como eles devem ser retomados aí no segundo bimestre com a missão 5 e 6. Temos então as referências, né, de todos os textos e vídeos a que nós trabalhamos ao longo dessa formação. Bom, professor, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos da nossa interação. Então, nós vamos optar por 2 caminhos aqui. Nós estaremos fazendo um Teams, tá? Uma equipe de Teams, de projeto de vida e de eletiva. Nesse Teams você acessa com seu e-mail institucional. Então,
Somente o professor vai poder ter acesso a esse Teams. Nós não teremos acesso de alunos, né? Então é para troca de professores da nossa diretoria de ensino região de Franca. Então é para você estar lá, você estar entrando em fórum de discussão, conversa, dúvida, trocar com o colega mesmo, né? Às vezes ele tem uma ideia, às vezes ele tem um material que possa te auxiliar. E é importante deixar bem claro, pessoal, que é um ambiente de trabalho. Então, assim, evitem discussões polêmicas. Nós queremos que ali seja um ambiente produtivo, para que você consiga trocar seu material com o colega, que você consiga trocar ideias com o colega. Esse material, ele é para ser produtivo para vocês. No Teams, o importante é, primeiro, todo o material compartilhando ali, ele vai para uma nuvem, né? Então, ele já vai diretamente para o OneDrive da pessoa que tem ali o domínio e que todos podem acessar. Então, todos os arquivos divulgados ali ficam já salvos dentro do OneDrive. Segundo ponto interessante é que existe todo o rastro, né, digital daquela pessoa quando ela entra num grupo, numa equipe Teams. Então, todas as mensagens, todas as postagens, tudo aquilo que ela fala, faz e acontece dentro do grupo, existe o rastro digital dela. Não é possível apagar. Então é importante que vocês tomem cuidado quanto a isso. Para quem nunca acessou o Teams, nós temos aí o passo a passo nesse slide, né? Então como que você acessa, e também eu vou deixar um vídeo que vai ser projetado daqui a pouquinho sobre como realizar o primeiro acesso dentro do Teams. Acessando o portal do Office. Basta ir até o seu navegador de preferência e digitar o endereço www.office.com. Após digitado este endereço, teremos uma tela que possibilita entrar no portal, informando seu endereço de e-mail, que poderão possuir o domínio @educação.sp.gov.br, @professor.educação.sp.gov.br ou ainda, no caso do aluno, RA, número do registro com 14 dígitos mais o SP, @aluno.educação.sp.gov.br. Informado seu e-mail, clique em entrar. Ele solicita senha. A senha é intransferível. Acessamos o portal do Office com diversos aplicativos à sua disposição. No nosso caso, vamos falar sobre o Microsoft Teams. Clicando sobre ele, nós podemos acessar o Microsoft Teams online ou instalado no computador. Vamos abrir o aplicativo local instalado, pois todos os recursos estão à disposição. A partir do aplicativo local, acessamos também calendário. Acessamos as reuniões. Neste caso, temos uma reunião e vamos ingressar. Você pode ativar a sua câmera ou mesmo desativar. Ingressar. Estamos na sala de reunião aguardando que os outros participantes ingressem. Aqui temos o tempo decorrido da reunião, câmera, ativação e desativar, também microfone, ativar e desativar, compartilhamento da sua área de trabalho, uma janela de um aplicativo específico ou mesmo a apresentação de PowerPoint. Também existe o quadro branco. Aqui ainda temos diversas configurações. Iniciar a gravação. Você pode gravar as aulas e disponibilizar essas aulas posteriormente para os alunos e mestres. Aqui nós temos o chat para bater papo com os participantes da reunião. Lista dos participantes. Todas as pessoas que estiverem no laboratório, na sala de aula, estarão aqui, podendo ainda tirar pessoas da sala ou convidar demais pessoas. Também temos como puxar a lista de presença. Neste ícone você tira um relatório em Excel com a lista dos participantes no evento.
Quando alguém precisa lançar uma dúvida, basta levantar a mão, clicando sobre este ícone. Aparece uma mão e quem estiver falando no momento poderá passar a voz a este contato. Para sair da reunião, basta clicar em desligar. A reunião foi processada e a partir deste momento, os participantes poderão clicar sobre a mesma e assistir à aula novamente, caso assim o professor deseje. Bom, vocês viram que não é tão difícil quanto vocês ou que alguém falou. Já existe, você já tem o e-mail, é só você acessar e baixar o aplicativo no seu computador. Não tenho computador, posso baixar no celular. Não tenho no celular e meu computador não aguenta. Pelo acesso do Teams Web, eu também tenho condição de ter acesso à equipe Teams. Qual é o código da nossa equipe? Está aqui, 0x5HXG9. Qual é o nome da equipe que vai aparecer? DR Franca, Projeto de Vida e Eletivas. Nela, nós vamos criar 2 canais, o de Projeto de Vidas e o de Eletivas. É importante que vocês não misturem os materiais, então, para ficarem salvos em pastas distintas, nós estaremos compartilhando os materiais que nós encontramos, que nós podemos compartilhar ali com vocês, e aí serão divididos em Projeto de Vida e Eletivas, tá bom? Outra forma de interação que também você pode encontrar um caminho para ter acesso aos materiais vai ser dentro do próprio site do Núcleo Pedagógico. Como eu encontro o site? Primeiramente, entra na página da Diretoria de Ensino de Franca, acesse a aba Equipe de Franca, como está aparecendo aí na tela para você, NPE Núcleo Pedagógico. Você será direcionado a essa página. Nessa página vai existir um botão ali, ó, Eletivas e Projeto de Vida. Eu estarei construindo um site ali, uma página, para que você consiga acessar todo o material que também vai estar disponível no Teams. Érica, eu não gostei do Teams, não sei mexer naquilo ali, tá? Pode entrar pelo site, que tudo aquilo que a gente colocar dentro do Teams vai estar também dentro do site, tá bom? O que é legal do Teams é que você vai ter contato e troca direto com outros colegas. Mas ainda assim, eu prefiro não estar, não há problema nenhum. Você tendo acesso pelo site, você consegue ter acesso a todas as informações trazidas pela equipe do Núcleo Pedagógico. Agora, o nosso momento final aqui, a devolutiva dos encontros anteriores. No formulário, nós tivemos aí algumas devolutivas, né, bem interessantes. É muito bom ouvir vocês, saber quais são as principais dúvidas. Essa formação que nós montamos hoje foi relacionada a isso, então, qual material eu devo seguir, como eu devo seguir, quais são as principais indicações. Então, tudo isso a gente vai colhendo informações para preparar formações posteriores para vocês. Então, a maioria dos professores conseguiu analisar avanços e discrepância nos dados. Lembra que a nossa última formação sobre análise de dados, como eu seleciono uma habilidade. Isso é bem produtivo para vocês. É importante que todos vocês saibam e consigam realizar essa análise de dados. Alguns professores comentaram que estavam com dificuldade de login na sede na Foco Aprendizagem. Professores, aqui vai um recado especial. Nós, enquanto núcleo pedagógico, não temos acesso a resolver esse problema para vocês. O que você deve fazer então? Não tenho acesso à sede, à plataforma Foco Aprendizagem. Isso é um problema técnico. Você deve abrir junto ao seu GOI, né? Junto à sua equipe gestora, ver o que está acontecendo. Se o seu GOI não resolver a situação, ele vai encaminhar abrir um chamado para a equipe técnica de São Paulo, que é no atendimento.educacão.sp.gov.br. Acesse essa página, faça seu login, tira print das telas dos erros e aí eles em breve resolvem. Essa é uma situação que foge da nossa governabilidade, então é importante que você abra esse chamado. Como ponto negativo, os professores comentaram aí que um dos pontos negativos da formação é que a última foi muito extensa. Então, que os professores estavam ficando realmente cansados. E eu entendo, professores, nós estamos passando por um período de adaptação, não tem sido fácil, é muita formação mesmo e muita informação. Então, por isso que essa formação hoje de projeto de vida a gente reduziu. E o ponto positivo é que as formações têm ajudado a entender melhor o componente.
E isso é uma grande vitória, tá bom? Então, assim, nós ficamos muito felizes com esses comentários. Vamos partir então para as dúvidas, aí, de algumas dúvidas, né, que surgiram. Como desenvolver o diário de práticas e vivências? Quem perguntou foi a Miriam. Miriam, é um diário. O aluno vai pegar um caderno e ele vai escrever as situações ali indicadas no caderno do aluno. Quando o caderno colocar lá, indique no seu diário como que foi essa situação e tudo mais, é um diário. É para o aluno ter esse hábito de escrever, de conversar com alguém que seja com caderno, né, sobre as situações angustiantes, pelos desafios que ele tem enfrentado. A dúvida aqui do Leonardo é que ele não tem essa disciplina, porém ele achou interessante, né, o que foi proposto, e ele pergunta se ainda assim ele pode ouvir a formação e aprender um pouco mais sobre o projeto de vida. Gente, essas aulas estão sendo gravadas para isso. Nós sabemos que muitos professores não têm condições de cumprir os 7 ATPCs num período só da manhã. Quando você tiver disponibilidade e puder aí assistir, assistam ela, mesmo que não seja da sua disciplina. A Andrea pergunta assim, como motivar alunos a focar no ensino à distância, o ensino não presencial? Andrea, quando você descobrir isso, passa para nós que a gente também quer saber, tá bom? É difícil, os alunos não estão acostumados. Realmente é um desafio, então por isso que eu vou colocar aí junto com a pergunta da Maria Célia. Como se reinventar sempre? É uma coisa que a gente tem que estar muito disposto. Esse período não tem sido fácil para ninguém. Então assim, não é fácil para os meninos, não é fácil para a gente, mas a gente precisa ter calma, precisa ter paciência e como coloquei lá no início, persista. Uma hora o resultado chega. Pode ser que não seja aquilo que a gente deseja, mas ele vai chegar. A professora Luciana comenta que gostaria que fossem dadas sugestões de atividades a serem desenvolvidas nesse período de distanciamento social e também sobre o que devemos registrar nos diários de classe. Sinceramente, não sei o que registrar em minhas aulas. Luciana, eu espero que ao longo dessa formação eu tenha respondido as suas dúvidas aí. A gente tentou destrinchar ano a ano qual a situação de aprendizagem e no seu diário de classe você vai colocar quais são as atividades que você está trabalhando. É a atividade 1 da situação de aprendizagem tal, vai ser nesse sentido, tá? Sugestões de curtas-metragens, ótimo recurso audiovisual para educação formativa, a Maria Silvânia. Maria Silvânia, sempre que possível, eu tento fazer muitos vídeos, tá? Nem sempre a gente consegue atender todas as expectativas, mas a gente vai tentar sempre trabalhar e trazer algum videozinho para que vocês consigam refletir com seus alunos. Bom, professores, me despeço aqui. Aqui tem o meu e-mail, que é albarral@professor.educacam.sp.gov.br. Muito obrigada por este tempo, obrigada pela sua paciência. Mandem comentários, mandem dúvidas, que a gente sempre vai tentar responder e poder atender sempre que possível. Um forte abraço, até semana que vem.